오늘은 디도서 2장에 있는 말씀을 찾도록 하겠습니다. Então hoje vamos procurar a palavra que está em Titos, capítulo 2. 디도서에 있는 말씀 찾겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em Titos, capítulo 2. 찾으셨습니까? Já acharam? 2장 11절부터 14절 말씀까지 읽도록 하겠습니다. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. 이 장 11절입니다. Vamos ler capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras. 오늘은 부활과 약속이라는 말씀을 여러분들과 나누고자 합니다. Então, o tema de hoje nós iremos aprender e falar sobre a ressurreição e a promessa. 그리스도인들의 구원과 신앙을 6가지로 나누어서 생각해 볼 수가 있습니다. Então, realmente nós podemos separar a salvação e a vida de fé em 6 aspectos. 오늘 우리가 읽었던 2장 11절부터 14절까지 보면 이 한 말씀 한 말씀이 이렇게 나누어져 있는 것을 알 수 있습니다. Se nós lermos a palavra do versículo 11 até o versículo 14, podemos ver que várias palavras estão separadas. 특히 11절에 보면 하나님의 은혜가 나타나라는 말씀이 있습니다. Porque se olharmos no versículo 11 fala, porque a graça de Deus se há manifestado. 두 번째로는 우리를 양육하시되라는 말씀이 있고요. E o segundo é nos nutrindo. 세 번째로는 세상의 종욕을 다 버리고 근신함과 의로움과 경건함으로 이 세상을 살고라고 적혀 있습니다. E o terceiro está escrito, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. 그 다음에가 예수 그리스도의 영광이 나타나심을 기다리게 하셨다라는 말씀이 있고요. E o próximo aparece que é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Jesus Cristo. 마지막 14절에는 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 하심이라라고 적혀져 있습니다. E no versículo 14 está escrito, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 먼저 11절에 보면 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나라고 적혀 있죠. Se olharmos no versículo 11, primeiramente aparece, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 이 하나님의 구원은 이 은혜로 주어지는 것입니다. Então, a salvação do Senhor Deus é permitido através da graça. 이 하나님의 은혜라는 뜻은 100% 하나님이 준비하신 것을 말씀하고 있습니다. Então, o que significa graça do Senhor Deus? É uma graça que o Senhor Deus preparou 100%. Tudo foi preparado por Ele. 어떤 분들은 하나님의 구원을 받으려면 그래도 내가 조금이라도 잘해야 되지 않느냐라고 생각하시는 분들이 있습니다. Algumas pessoas eles podem até pensar dizendo, para eu receber a salvação, pelo menos eu não preciso me esforçar através das minhas obras. 또 많은 교회의 목사님들은 예수님도 우리를 위해서 일하지만 우리도 구원받기 위해서 우리가 좀 잘해야 된다라고 또 가르치는 분들도 계십니다. E há várias igrejas e vários pastores também ensinam dizendo que o Senhor Jesus Cristo trabalhou por nós, mas nós também precisamos trabalhar para receber a salvação. 하지만 그것은 은혜를 입어본 사람이 아닌 사람들이 하는 소리입니다. Mas essas palavras são pessoas que não receberam a graça do Senhor Deus. 하나님의 은혜를 입어본 사람은 내가
하는 것이 얼마나 무익한 것인 줄을 알게 됩니다. Porque uma pessoa que realmente recebeu a graça diante do Senhor Deus, ele sabe que todas as suas obras são insignificantes. 많은 사람들은 예수님이 누구신지를 모른다는 것입니다. Então, muitas pessoas, eles não conhecem quem é Senhor Jesus Cristo. 그렇기 때문에 자기가 지금 손에 쥐고 있는 것이 얼마나 귀하냐 안 귀하냐를 생각하고 있다는 것입니다. Então, já que eles não conhecem o Cristo, eles apenas olham e vê a importância das coisas que ele segura. 자기 눈에 자기의 것이 귀해 보일 수는 있습니다. Então, para a sua visão, realmente as coisas que ele está segurando parecem ser precioso. 하지만 하나님과 예수님이 우리를 위하여 준비한 것을 아는 사람은 자기의 것을 버릴 수 있다는 것입니다. Mas as pessoas que conhecem o que Senhor Deus e Senhor Jesus Cristo preparou por nós, ele realmente consegue abandonar as suas próprias coisas. 하나님이 준비한 것은 마치 밭에 감추어진 보화와 같은 것입니다. Então, o que é as coisas que Senhor Deus preparou? É como se fosse o tesouro escondido embaixo da terra. 어떤 농사를 짓는 분이 이 밭에 감추어진 보화를 발견했습니다. Um dia um lavrador, ele encontrou um tesouro que estava escondido embaixo do campo. 깜짝 놀랐죠. Ele assustou, 엄청나게 귀한 보화를 발견하게 된 것입니다. porque ele encontrou um grande tesouro. 저도 길거리에 다니면서 눈을 크게 뜨고 다닙니다. Às vezes, quando eu ando na rua, eu abro bem os meus olhos, 가끔 가다가 50 센타보를 주술 때가 있어요. porque uma hora ou outra eu encontro 50 centavos no chão, na rua. 얼마나 기분이 좋은지 Eu 모릅니다. fico muito feliz. 근데 이 사람은 큰 보화를 발견했습니다. Mas essa pessoa, ele realmente encontrou um grande tesouro. 이 보화가 얼마나 값어치 있는가를 우리는 어떻게 알 수 있습니까? Então, como nós podemos saber o quanto vale esse tesouro que ele achou? 이 사람이 집에 돌아가서 무엇을 하는가를 보면 알 수 있습니다. Vocês podem ver o que ele faz quando volta para a sua casa. 성경에서는 집에 돌아가서 자기가 가지고 있는 모든 것을 팔았다고 했습니다. Na Bíblia ele aparece que ao voltar à sua casa, ele vende todas as coisas que tem na sua casa. 발견한 것이 너무 귀한 것이기 때문에 자기가 가지고 있는 걸 다 팔았다는 것입니다. Então, já que o tesouro que ele encontrou valia muito mais, ele vendeu todas as coisas que tinha na sua casa. 왜 그러냐면 그 감추어져 있는 그 보화가 감추어져 있는 그 밭을 사기 위함인 것입니다. Porque ele queria comprar a terra onde estava o tesouro. 그리고 그 사람은 팔 때 슬퍼하면서 팔지 않았습니다. E quando ele vendeu as suas próprias coisas, ele não vendeu com tristeza. 갈등하면서 팔지도 않았습니다. Ele não vendeu com receio. 기쁜 마음으로 노래를 부르면서 팔았습니다. Ele vendeu com grande alegria e louvando. 어떤 노래를 불렀을까요? Que tipo de cântico ele cantou? 라라라라라 했을지도 모릅니다. Talvez ele possa ter cantado lá, 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 lá. 아니면 그 크신 하나님의 사랑을 하면 노래 부르면서 발견했을 수도 있습니다. Ou pode ter 팔 수도 있었습니다. ou ele deve ter vendido as suas coisas cantando o grande é o Senhor. 어쨌든 이 사람이 발견한 보화는 너무너무 값진 것이었다는 것입니다. Então, o que realmente esse tesouro que esse homem encontrou, esse tesouro valia muito. 하나님이 우리를 위하여 준비한 것을 발견한 사람은 이와 똑같습니다. Então, as pessoas que realmente encontraram o que o Senhor Deus preparou para nós é a mesma coisa. 하나님의 귀한 구원을 받는 사람들은 자기 생명을 드리는 사람이 있습니다. Uma pessoa que realmente recebe a salvação de Senhor Deus, ele consegue dar a sua vida. 자기 시간을 드리는 사람이 있고요. Tem pessoas também que dá o seu tempo. 그리고 자기가 가지고 있는 걸 드리는 사람이 있습니다. E tem pessoas que também dá todas as coisas que ele tem. 그리고 가족들에게 많은 핍박을 받으면서도 복음을 전하곤 합니다. E mesmo que ele seja perseguido através da sua família, ele continua pregando o evangelho. 하나님이 우리에게 주시는 구원의 값어치가 그렇게 크다는 것입니다. Então a salvação que o Senhor Deus permite para nós vale muito. 어떤 분은요 찬송가를 적었습니다. Algumas pessoas escrevem um cântico. 그 크신 하나님의 사랑에 대한 찬송을 적었습니다. Ele escreveu um cântico sobre o grande amor do Senhor Deus.
하늘을 종이 삼고 바다를 잉크를 삼아서 적어도 다 적을 수 없다라고 기록했습니다. E nesse cântico ele escreveu, pegando o céu como folha e o mar como tinta, ele não consegue ainda escrever o grande amor do Senhor Deus. 왜 그렇게 표현을 한 줄 아십니까? Sabe por que ele realmente expressou desta forma? 영원한 지옥으로 가고 있다가 하나님의 은혜로 천국에 가게 된 것을 알게 된 Porque 것입니다. ele descobriu que ele iria para o eterno inferno, mas através da graça ele pôde entrar no reino dos céus. 세상에 가장 큰 행복이 무엇인 줄 아십니까? Sabe qual é a maior felicidade deste mundo? 죄인이 지옥에 가지 않고 천국에 가게 된 것입니다. É quando o pecador, ao invés de ele ir para o inferno, ele poder entrar no reino dos céus. 그것도 100% 하나님의 은혜로 가게 된 E 것입니다. tudo isso aconteceu através da graça de Senhor Deus 100%. 십자가에 예수님이 못 박히셔서 이제 돌아가시기 전에 한 사람을 만났습니다. Antes de Senhor Jesus Cristo ele morrer crucificado na cruz, ele encontrou com uma pessoa. 그 사람의 이름은 우리도 잘 모릅니다. O nome dessa pessoa nós também não conhecemos muito bem. 나이도 잘 모르고요. Também nós não sabemos a idade dele. 여러분들처럼 잘생긴 사람이었는지 아니면 저처럼 못생긴 사람이었는지도 잘 모릅니다. Eu também não sei se ele era bonito como vocês ou era feio como eu. 어쨌든 간에 아무것도 그 사람에 대해서 아는 것은 없습니다. Então não sabemos muito detalhadamente sobre essa pessoa. 하지만 우리가 성경을 통해서 한 가지 알 수 있는 것은 그 사람이 큰 죄를 지었다는 것입니다. Mas através da Bíblia nós podemos saber que ele realmente pecou muito. 그래서 세상이 그 사람을 정죄했습니다. E podemos ver que o mundo condenou esta pessoa 그리고 그를 버렸다는 e 것입니다. abandonou esta pessoa. 이제 그는 죽어서 영원한 지옥에 가야 될 E 사람이었어요. ele era uma pessoa que precisava morrer e ir para o inferno. 하지만 천국에 가고 싶은 마음이 생긴 것입니다. Mas realmente dentro do coração dele surgiu um coração de querer entrar no reino dos céus. 자기는 천국에 갈 수 있는 모습이 없는 거예요. Realmente o formato da vida dele realmente não era um formato que poderia entrar no reino dos céus. 자기가 자기를 봤을 때는 너무 더럽고 추한 사람이었습니다. Porque quando ele olha para ele mesmo, realmente para si mesmo, ele pode ver que ele era muito imundo e sujo. 그 사람의 양심은 자기 자신을 향하여 너는 더러운 죄인이야 라고 정죄하고 있었다는 것입니다. Porque a sua própria consciência estava o condenando, dizendo que você era muito sujo e imundo. 그러나 그 앞에 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시고 계셨습니다. Mas na frente dele havia o Senhor Jesus Cristo que estava sendo crucificado e estava morrendo. 그래서 그 강도가 예수님을 바라보면서 이야기했습니다. E esse malfeitor, olhando para o Senhor Jesus Cristo, ele disse: 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각해 주세요. Ele fala que quando você entrar no seu paraíso, lembre de mim. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? Então o que o Senhor Jesus Cristo fala neste momento para ele? 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라고 말씀하셨습니다. Ele fala: hoje tu estarás comigo no paraíso. 엄청난 하나님의 축복을 받게 된 것입니다. Então essa pessoa ele realmente recebeu uma grande bênção de Senhor Deus. 자기도 지옥 가야 된다고 알고 세상 사람들도 지옥 갈 거라고 알고 있었다는 것입니다. Porque essa pessoa ele sabia que ele iria para o inferno e também as pessoas do mundo estavam condenando, dizendo que ele iria para o inferno. 하지만 우리 예수님께서 큰 은혜를 베풀어 주셨습니다. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo ele permitiu uma grande graça para ele. 그래서 그 사람이 예수님과 함께 손을 잡고 천국에 가게 된 E 것입니다. assim essa pessoa ele segurou a mão de Cristo e pôde entrar no reino dos céus. 여러분 신기하지 않습니까? Isso não é uma coisa interessante? 천국 문 앞에 섰을 때 많은 사람들이 그 사람을 봤을 것입니다. Quando ele foi até a porta do reino de Deus, muitas pessoas olharam para ele. 그리고 마귀도 그 사람을 정죄했을 거예요. E com certeza até o diabo deve ter condenado a vida dele. 아, 저 사람은 천국에 올 수 없는 사람인데 이렇게 왔구나 하고 막 정죄할 것입니다. Pode ter até condenado ele, dizendo: ele era uma pessoa que não podia entrar no reino dos céus. 너무너무 더러운 사람인데 어떻게 여기 왔지? 라고 사람들, 그 마귀나 사람들이 생각할 E com 것입니다. certeza muitas pessoas, e o diabo até iria perguntar, questionar, dizendo: como é que ele veio para o reino de Deus com tanto pecado? 그 사람이
뭐라고 이야기를 Então, 했겠습니까? como será que ele disse para essas pessoas? 100% 하나님의 은혜로 왔다고 간증할 것입니다. Com certeza ele vai testemunhar dizendo: eu vim através de 100% da graça de Deus. 하나님의 구원은 선물이라는 것입니다. Então, a salvação de Senhor Deus é um presente. 여러분들이 이 귀한 선물을 받기 위하여 무엇을 해야 될 거라고 하는 생각을 버려야 된다는 Então, 것입니다. é necessário que vocês abandonem um pensamento de querer fazer algo para receber esse presente. 저 은혜를 어떻게 내가 받을 수 있지, 뭘 해야 되지라는 그 생각을 버려야 된다는 É 것입니다. necessário que abandonem o pensamento de o que eu preciso fazer para receber essa graça de Deus. 여러분들은 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 알고 있습니다. Vocês realmente sabem que que vocês precisam da graça de Deus. 여러분들은 구원이 필요하다고 생각하고 있습니다. Com certeza vocês pensam que precisam da salvação. 그런데 그 구원을 받기 위하여 여러분들은 또 다른 생각 하나를 가지고 있다는 Mas 것입니다. para receber essa salvação, vocês têm um outro pensamento. 내가 저 은혜를 입기 위하여 무엇을 해야지라고 하는 생각을 가지고 있습니다. Vocês têm um pensamento de, o que eu preciso fazer para receber essa graça? 그래서 어떤 사람들은 교회를 열심히 다니는 사람이 있습니다. Por isso, algumas pessoas, eles frequentam a igreja fortemente. 교회를 다녀야 되는 건 맞습니다. Realmente é certo você frequentar a igreja. 하지만 교회를 다닌다고 해서 이 은혜를 입는 것이 아니라는 것입니다. Mas a verdade é que não é por você frequentar a igreja que você recebe essa graça. 그러면 어떻게 해야 이 은혜를 입습니까? Então, o que você precisa fazer para receber essa graça? 아시는 분이 있습니까? Será que alguém sabe aqui? 아무것도 할 것이 없습니다. Para receber essa graça, você não necessita de fazer nada. 아무것도 안 하는 것이 받을 수 있는 것입니다. A única maneira de você receber essa graça é não fazendo nada. 말이 안 되는 것 같지만 이게 진리라는 것입니다. Parece que não tem lógica, mas isso é a verdade. 그래서 우리 예수님은 죄인을 구원하시려고 이 땅에 오셨다고 Por 말씀했습니다. isso o Senhor Jesus Cristo ele disse que ele veio a este mundo para salvar os pecadores. 예수님은 잃어버린 양을 찾을 때까지 찾는다는 것입니다. Então o Senhor Jesus Cristo ele procura a ovelha perdida até achá-lo. 하나님의 구원은 이렇게 선물이라는 것입니다. Então a salvação de Senhor Deus realmente é um presente. 그래서 아무것도 안 하고 받는 것이 은혜라는 것입니다. Então você receber não fazendo nada, isso se torna graça. 우리가 성경 한 구절 먼저 찾아보도록 하겠습니다. Vamos procurar uma palavra. 로마서 4장입니다. Vamos procurar uma palavra que está em Romanos capítulo 4. 신약 성경 로마서 4장입니다. Novo Testamento, Romanos capítulo 4. 4절입니다. Versículo 4. 일하는 자에게는 그 삭을 은혜로 여기지 아니하고 빛으로 여기거니와라고 적혀 있습니다. Está escrito: Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. 일하는 사람은 월급을 받을 때 공짜라고 생각하지 않습니다. Uma pessoa que ele trabalha, ao receber o seu salário, ele não pensa que esse salário é de graça. 왜요? Por quê? 자기가 일을 했기 때문입니다. Por que ele não pensa que o salário é de graça? Porque ele trabalhou para receber esse salário, não é? 그런데 만약에 일을 못했는데 월급을 받으면 어떻게 됩니까? Mas o que acontece se você não consegue trabalhar, mas alguém te dá o salário? 왜 나한테 이 돈을 주지? 라고 생각할 겁니다. Talvez você possa até pensar, por que ele está me dando esse dinheiro? 내 셰피가 돈을 잘못 집어넣나? 라고 생각할 겁니다. Ele pode até pensar, será que meu chefe depositou errado? 그래서 저는 이 돈을 받을 수 없는 사람인데요 라고 얘기할 것입니다. E com certeza ele vai dizer para o seu chefe, chefe, eu sou uma pessoa que não poderia receber esse dinheiro. 그런데 주인이 은혜로 내가 너한테 주겠다라고 얘기하면 정말 그건 감사한 일이죠. Mas se o chefe disser, mas eu estou te dando pela graça, então realmente isso é um grande agradecimento, não é? 5절에 적혀 있는 말씀을 또 읽겠습니다. Vamos ler a palavra que está no versículo 5. 누가 한번 읽어 주시겠습니까? Alguém poderia ler esse versículo 5? Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída
lhe é imputado como justiça. 하나님의 의를 받는 것이 이와 같습니다. Você receber a justiça do Senhor Deus é como esse. 여기 보면 이 일을 안 했는데 월급을 받았다는 것입니다. É você não trabalhar, mas recebeu o salário. 여기서 말하는 이 일을 안 했다는 것은 죄인이라는 뜻입니다. Você não trabalhar, não praticar, isso significa que você era pecador. 더러운 사람이라는 뜻이지요. Tem outro significado, fala que ele é uma pessoa imunda. 그런데 하나님이 이 더러운 사람을 보고 너 의롭다라고 말씀하시는 거예요. Mas Senhor Deus, olhando para esta pessoa suja e imunda, disse para ele: você está justificado. 근데 그 말씀을 믿는 사람은 의인이 되는 것이고 믿지 않은 사람은 여전히 죄인인 것입니다. Mas as pessoas que acreditam nesta palavra, elas se tornam justas. E as pessoas que não acreditam nesta palavra, realmente essas pessoas continuam sendo sujas. 여기 보면 일을 안 했는데 다시 말하면 깨끗한 사람이 아니고 죄인인데 하나님은 의롭다고 하시는 거예요. Aqui ele fala, mas aquele que não pratica, significa que ele ainda é sujo, porém crê naquele que justifica o ímpio. 말씀을 믿으려고 하니까 자기가 더럽고 Quando ele quer acreditar na palavra, ele vê a sua própria pessoa e vê que ele está sujo. 말씀을 안 믿으려고 하니까 또 그것도 잘못된 것 같고. E você não aceitar a palavra do Senhor Deus também parece estar errado. 그래서 여러분들은 어떻게 생각을 하고 계십니까? Então como vocês pensam agora? 많은 사람들은요, 나는 더럽지만 의롭게 됐다라고 얘기를 합니다. Muitas pessoas eles falam, eu ainda sou sujo, mas eu fui justificado. 틀린 말입니다. Essa palavra é uma palavra errada. 왜 그런 줄 아십니까? Sabe por quê? 하나님이 의롭게 해 놓으면 의롭게 되는 것입니다. Porque se o Senhor Deus justifica, você já está justificado. 그런데 사람들은 하나님이 어떻게 우리를 의롭게 해 놓았는지에 대해 잘 모르기 때문에 갈등하는 것입니다. Mas já que as pessoas eles não sabem como o Senhor Deus justificou a nossa vida, eles começam a ter dúvidas. 하나님이 우리를 의롭게 해 놓으신 그 일은 완벽한 일입니다. Porque o trabalho que o Senhor Deus fez para nos justificar é um trabalho perfeito. 1%도 잘못된 적이 없습니다. Não tem nenhum por cento de erro. 하나님이 의롭게 해 놓으시면 의롭게 됩니다. Então se o Senhor Deus ele justifica a nossa vida, realmente nós tornamos justificados. 어떤 사람들은 설마 그렇게 될까라고 생각을 합니다. Algumas pessoas até pensam, será que aconteceu isso mesmo? 왜 그렇게 됩니까? Por que eles pensam desta forma? 예수님의 피가 죄를 어떻게 씻었는지를 모르기 때문인 Porque 것입니다. eles não sabem como o sangue de Senhor Jesus Cristo lavou os seus pecados. 예수님의 피는 보배로운 피라고 말씀하고 있습니다. Na Bíblia fala que o sangue de Senhor Jesus Cristo é precioso. 그래서 예수님이 우리를 위하여 피를 흘리셨기 때문에 우리가 깨끗하게 된 것입니다. Já que o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós, realmente nós podemos nos tornar limpos. 의롭다고 해놓으신 것뿐만 아닙니다. Não só nos justificou, 거룩하게 해놨다고 말씀했습니다. na Bíblia também fala que nos santificou também. 6절 다 같이 읽어보도록 하겠습니다. Vamos ler versículo 6 todos juntos. 1, 2. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo. 여기 보면 이 일을 한 것이 없는데 하나님께로 의롭다 하심을 얻은 사람이 있는 거예요. Então tem pessoas que realmente eles não trabalharam diante do Senhor Deus, mas eles foram imputados diante 저도 dele. 오늘 이 말씀을 여러분들한테 전하기 전에 하고 싶은 이야기가 있습니다. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês antes da minha pregação. 여러분의 종교가 어떻느냐 묻고 싶지 않습니다. Eu não quero perguntar qual é o tipo de religiões que vocês têm. 여러분이 어떤 교회를 다니느냐 그거 중요하지 않습니다. Para mim não importa qual igreja vocês frequentam, 종교하고 신앙하고는 전혀 다릅니다. porque religião e a vida de fé é totalmente diferente. 종교는 말 그대로 우리의 외모를 꾸미는 것에 불과합니다. Religião, como a palavra já diz, é apenas um acessório para nos decorar exteriormente. 그러나 신앙은 우리의 마음을 깨끗하게 하고 하나님을 만나게 하는 것입니다. Mas a vida de fé é nos purificar o nosso coração e encontrar com o Senhor Deus.
일한 것이 없는데 어떻게 하나님께 의롭다 하심을 받습니까? Como uma pessoa ele pode ser justificada diante do Senhor Deus sem ter trabalhado por Senhor Deus? 신기하지 않습니까? Isso não é uma coisa interessante? 이건 놀라운 이야기입니다. Isso é uma história muito impressionante. 7절에 보면요. Se olharmos no versículo 7, 다윗이 이 이야기를 합니다. o Davi ele diz essa palavra. 만약에 지나가는 길거리에 한 사람이 이야기를 했다면 사람들은 안 들을 거라는 것이에요. Claro que se uma pessoa na rua dissesse essa palavra, ninguém iria acreditar nesta palavra. 어떤 이름도 모르고 성도 모르는 사람이 막 이 얘기를 하면 누가 듣겠습니까? Se uma pessoa que não tem nome, não tem sobrenome disser essa palavra, vocês não vão acreditar. 하지만 우리는 다윗이 이야기를 하고 있다는 것에 대해서 생각을 해야 된다는 것입니다. Mas nós precisamos pensar que essas palavras foram ditas através do Davi, 다윗은 이스라엘의 두 번째 왕이었습니다. porque Davi ele foi o segundo rei de Israel. 하나님이 기뻐하는 사람이라고 그랬습니다. Fala que Senhor Deus agradou da vida dele. 다윗은 하나님과 하나 된 사람이라고 말씀하고 Porque 있습니다. na Bíblia fala que Davi ele se tornou um com o Senhor Deus. 그 다윗이 사람의 행복에 대하여서 이야기를 한다는 E 것입니다. este Davi ele fala sobre a alegria do homem 그런데 세 가지 행복을 e 이야기했습니다. ele fala sobre três alegrias. 7절, 8절에 아주 정확하게 기록이 되어 있습니다. No versículo 7 e 8 está escrito detalhadamente. 첫 번째 무엇입니까? Qual é o primeiro? 그 불법을 사심을 받는 것이었습니다. É a fala, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. 불법을 사하심을 받았다는 것입니다. Cujo a maldades são perdoados. 그것도 100% 은혜로 말미암아 그렇게 되었다는 E 것입니다. isso também foi perdoado 100% através da graça de Deus. 여러분들은 누구한테 은혜를 입어보신 적이 있습니까? Alguma vez na vida de vocês já receberam graça de alguém? 요즘은 누구의 은혜를 입는 것이 참 어렵기만 합니다. Hoje em dia é muito difícil você receber graça de alguém. 어느 날 제가 아에로포르트에서 이렇게 표를 끊고 있었습니다. Um dia eu estava no aeroporto comprando a minha passagem. 그리고 이제 가방 이제 붙이고 있었는데요. E eu estava colocando as minhas malas no check-in. 어떤 여자분이 막 울고 있었습니다. E uma mulher ela estava chorando. 슬프게도 브라질 말만 하고 있는 여자였습니다. E infelizmente ela também só falava português. 한국말을 못 하고 있었어요. Ela não estava conseguindo falar coreano. 그래서 제가 도와줬습니다. Então eu ajudei ela. 어디까지 가느냐고. Eu perguntei para ela, aonde você vai? 상파울 간대요. Ela falou, eu vou até São Paulo. 아, 나하고 같이 간다고 그랬습니다. Eu falei, você vai viajar comigo então. 근데 왜 이렇게 울고 있느냐고 그랬어요. E eu perguntei, por que você está chorando então? 내 짐을 항공사에서 안 받아준다고 했습니다. E ela disse, a companhia aérea coreana ela não queria aceitar as minhas malas. 그래서 독일 비행기였습니다. Era uma companhia aérea alemã, perdão. 그래서 제가 도와주겠다 그랬습니다. Então eu disse, eu vou ajudar então você. 그래서 제가 이제 조금 도와줬습니다. E assim eu ajudei ela. 제가 막 싸웠어요. Eu comecei a brigar, né, com as pessoas lá. 그래가지고 그 문제를 다 해결했습니다. E eu resolvi todo o problema. 비행기를 타니까 그 여자분이 저한테 고맙다고 했습니다. E quando nós embarcamos dentro do avião, ela me agradeceu. 그래서 제가 굉장히 즐거웠습니다. E assim eu fiquei muito feliz. 우리는 내일 어떻게 될지 아무도 모릅니다. Então, com certeza ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. 그래 안 그래요? Sim ou não? 그래서 오늘 누가 도움이 필요하면 도와주면 참 좋습니다. Então, se caso uma pessoa precise de ajuda hoje, é necessário que vocês ajudem hoje. 내일 또 누군가가 나를 도와줄 수 있기 때문에. Porque amanhã uma pessoa pode ajudar vocês. 하지만 형편은 그렇지가 않습니다. Mas a situação não é essa, não é? 아무도 도와주는 것을 두려워하고 있다는 것입니다. Porque muitas pessoas eles temem ajudar alguém. 그런데 여기 보면 아무것도 안 했는데 불법을 사하심을 받았다 이 말입니다. Mas aqui uma pessoa ele não fez nada, mas as suas maldades foram perdoadas. 다윗에게도 불법이 있었습니다. O Davi também ele teve maldade no seu coração. 하지만 하나님의 은혜로 그것이
사하지게 되는 거예요. Mas através da graça de Senhor Deus, essas maldades também foram perdoadas diante do Senhor Deus. 또 하나는요, 죄를 가리우심을 받았다라고 적혀 있습니다. E qual é a segunda alegria? Aparece, pecados são cobertos. 누군가 자기의 죄를 가리워주면 얼마나 기쁩니까? Como é uma grande alegria se alguém cobre os seus pecados. 여러분들은 정말 어려운 적이 있으신 적이 있었습니까? Vocês já tiveram alguma fase na vida de vocês que passaram muitas dificuldades? 옷이 없었다거나 음식이 없었던 적이 있었습니까? Teve alguma vez na vida de vocês que não tiveram roupas ou não tiveram comida? 아니면 여러분 혼자 슬퍼하고 있었을 때가 없었습니까? Ou vocês já tiveram alguma fase na vida de vocês que estavam muito tristes? 그때 누군가가 여러분들을 도와주고 지켜준다면 평생 감사해 할 것입니다. Mas se houver alguma pessoa nesse tempo te ajudando e te guiando, realmente vocês vão agradecer a essa pessoa o resto da sua vida. 안 그렇습니까? Não é? 그리고 여러분들에게 따뜻한 사랑의 말을 해줬다면 평생 감사해 할 거라는 것입니다. E se alguém disse alguma palavra amorosa para você, realmente você iria ter um grande agradecimento. 저도 그렇게 어려운 적이 여러 번 있었습니다. Na minha vida também eu já passei muitas dificuldades várias vezes. 그런데 누군가가 저를 위해서 7년 동안 도와준 적이 있습니다. Mas teve uma vez que uma pessoa ele me ajudou durante 7 anos na minha vida. 저는 너무너무 지금도 감사해 하고 E 있습니다. até hoje eu tenho um grande agradecimento pela essa pessoa. 그분한테 제가 피자 한 조각을 사주려고 해도 받지 않았습니다. E eu queria comprar um pedaço de pizza para essa pessoa, mas ele não queria aceitar. 7년 동안 저를 위해서 피아도를 서주셨어요. Ele ficou como fiador, como meu fiador durante 7 anos. 너무 감사한 일이었습니다. Isso é uma coisa realmente de um grande agradecimento. 여러분, 죄를 가리우심을 받았다. 이건 너무 기쁜 일 아닙니까? Então aqui fala, cujos pecados são cobertos. Isso é uma coisa muito de agradecer, não é? 또 하나는 죄를 인정치 않았다라고 적혀 있습니다. E aqui ele também fala, no terceiro, o Senhor não imputa o pecado. 하나님이 죄를 인정하지 않는 거예요. Então o Senhor Deus, ele não imputa o pecado. 분명히 죄가 있는데 더 이상 죄라고 인정하지 않는다는 것이. Realmente ele tem pecado no seu coração, mas Senhor Deus, ele não imputa o pecado dele. 죄가 있는데 왜 죄가 아니라 그러지라고 생각할 수 있습니다. Talvez você pode até pensar, eu tenho pecado, mas por que Deus disse que não tenho pecado? 그건 예수 그리스도의 죽으심과 부활 때문이라는 E 것입니다. isso acontece por causa da morte de Cristo e ressurreição de Cristo. 다윗은 이런 귀한 은혜를 하나님께로부터 입었다는 것입니다. E o Davi, ele recebeu essa grande graça através do Senhor Deus. 이게 하나님의 은혜로 얻는 축복이라는 것입니다. Porque isso é uma grande bênção que eles recebem diante de Senhor Deus. 누가 로마서 3장 24절을 한번 읽어 주십시오. Alguém poderia ler Romanos capítulo 3, versículo 24? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 여기 보면 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다라고 적혀 있습니다. Aqui ele fala, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. 은혜로 의롭다 하심을 얻은 거예요. Então eles foram justificados gratuitamente pela sua graça. 하나님이 우리를 위하여 주신 것은 다 이렇게 은혜라는 것입니다. Então tudo que o Senhor Deus permite para nós é de graça. 오늘 제가 얘기했던 것처럼 은혜는 내 행위가 속해져 있는 것이 아닙니다. Como eu falei hoje, a graça que nós recebemos não tem nenhuma ligação com as nossas obras. 마치 부모님이 태어날 아이를 위하여 모든 걸 준비한 것과 같은 É 것입니다. a mesma coisa da mãe grávida preparar todas as coisas pelo seu filho que vai vir ainda. 제가 우리 대우미라 자매님의 친척 집에 한번 방문한 적이 있습니다. Um dia eu visitei um parentesco da irmã Delmira. 이제 어떤 한 젊은 부인이 아직 아기를 태어나지는 않았어요. 애를 가지고 있었습니다. E uma jovem moça, ela estava grávida, né? O filho ainda não tinha nascido. 그런데 그 아이가 태어나서 살 방을 예쁘게 꾸며놓은 걸 내가 봤습니다. E essa jovem moça, ela arrumou todo o quarto para o filho que ainda iria vir. 그 아이는 아무것도 한 것이 없습니다. Essa criança não fez nada ainda na sua vida. 하지만 아버지와 어머니가 모든 걸 다 준비했다는 것입니다. Mas o pai e a mãe já prepararam todas as coisas pelo esse filho que ainda iria vir.
심지어 옷과 기저귀까지 다 준비한 것을 E 봤습니다. eu vi que ele também preparou roupas e fraldas ainda. 그게 은혜라는 것입니다. Então isso é graça. 은혜라는 말을 하려면 나와 전혀 상관없는 이야기가 된다는 것입니다. Então, para você falar o que é graça, uma graça não tem nenhuma relação com a minha vida. 내 행위로 말미암아 된 것이 아니라는 Porque 것입니다. não acontece nada através das minhas obras. 우리가 디모데후서 1장을 보도록 하시겠습니다. Vamos procurar 2 Timóteo capítulo 1. 디모데후서 Segundo Timóteo. 1장 9절 누가 한번 읽어 주십시오. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Alguém poderia ler? Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo, Jesus, desde os tempos eternos. 감사합니다. Obrigado. 여기 보면 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심에 대한 이야기가 나옵니다. Aqui ele fala que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Aqui fala sobre o chamado. 그것은 우리의 행위로 하심이 아니고 라고 적혀 있습니다. E ele fala não segundo as nossas obras. 여러분 그럼 무엇으로 말미암아 우리를 거룩하게 부르셨습니까? Então como o Senhor Deus ele nos chamou e nos salvou? 그것은 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 말미암아라고 적혀 있습니다. Está escrito, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. 하나님이 우리에게 주신 이 귀한 선물은 완벽한 것입니다. Porque esse presente que o Senhor Deus preparou por nós é uma coisa perfeita. 염려할 것이 없는 Não 거예요. tem nenhuma coisa que você precisa se preocupar. 하나님이 여러분들을 지명하여 부르고 구원하신다 그러면 그건 감사하고 기뻐할 일입니다. Se o Senhor Deus ele disse que vai chamar vocês e salvar vocês, realmente isso é uma coisa que vocês precisam agradecer. 이건 확실한 하나님의 은혜라는 것입니다. Porque isso realmente é uma grande certeza da graça de Deus. 다윗이 이 부분을 지금 이야기하고 있는 것입니다. Então Davi ele está falando sobre esta palavra. 다윗은 하나님께로부터 이런 귀한 은혜를 입게 된 것입니다. Davi ele recebeu realmente uma grande graça de Senhor Deus. 이 은혜를 입을 때 자기는 아무것도 한 것이 없었다는 E 것입니다. quando ele recebeu essa grande graça de Deus, ele não fez nada diante do Senhor Deus. 이사야서 55장을 찾아보도록 하겠습니다. Vamos procurar uma palavra que está em Isaías capítulo 55. 55장 말씀 보시겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em Isaías capítulo 55. 누가 3절 말씀 크게 한번 또 읽어 주시겠습니까? Alguém poderia ler versículo 3 bem alto? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. 감사합니다. Obrigado. 여기 보면 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라 그랬어요. Aqui ele fala, inclinai os ouvidos e vinde a mim e ouve. 그리하면이라고 적혀 있죠. E ele fala, se fizer isso, né? 너희 영혼이 산다 그랬습니다. Ele fala, vossa alma viverá. 여러분 말씀을 누가 듣는다는 것입니까? Então quem pode ouvir a palavra? 죽어 있는 사람이 듣는 거예요. Só aquelas pessoas que estão mortas podem ouvir a palavra. 이 세상의 모든 사람들은 다 영적으로 죽어 있는 사람들입니다. Todas as pessoas deste mundo, eles estão mortos espiritualmente. 아담이 범죄함으로 말미암아 우리는 죄의 씨앗이 된 것이죠. Através do pecado que ele cometeu diante do Senhor Deus, todos nós nos tornamos semente do pecado. 슬프게도 내가 태어나기도 전에 우리는 이미 운명이 정해져 있습니다. Infelizmente, antes de nós nascermos, o nosso destino já está decidido. 다 어디에 가기로 결정이 됐습니까? Aonde foi decidido o nosso destino? 지옥이라는 것입니다. De irmos para o inferno. 이것은 내릴 수도 없는 곳이에요. Isso não tem, 다 도중에 내릴 수도 없어요. não tem como você desistir desse destino na sua vida. 여러분이 한 번 지옥으로 가는 이 자동차에 딱 탔으면
지옥까지 가는 것입니다. Quando você entra neste carro para ir até o inferno, você não consegue descer deste carro mais. 그래서 우리의 영혼은 하나님 앞에 죽어 있다라는 것을 표현하고 있는 Por isso 것입니다. aqui ele representa que o nosso espírito está morto diante do Senhor Deus. 근데 다윗이 얘기하기를요. Mas o Davi ele disse: 너희들이 내게 나와 말씀을 들으면 산다고 얘기했습니다. ele fala que se for até diante do Senhor Deus e ouve a palavra dele, viverá. 그런데 이 말씀이 무슨 말씀이냐면 하나님과의 약속이라는 것입니다. Mas que palavra é essa? É uma palavra que fez promessa junto com o Senhor Deus. 근데 이 약속은요, 템포라리오가 아닌 거예요. Mas essa promessa que foi feita não é uma promessa temporária. 영원한 것이라는 É uma 것입니다. promessa eterna. 제가 브라질에 와서 영주권을 신청했습니다. Quando eu vim para o Brasil, eu pedi a identidade, visto permanente. 그런데 그 페르마넨트 기간이 있잖아요. E todo visto permanente tem um tempo, não é? 근데 그 폴리시아오가 그 템포를 딱 적었습니다. E assim o policial ele escreve esse tempo de permanência. 그리고 어떻게 적는가 하고 봤어요. E eu olhei como ele iria escrever. 999를 딱 적었습니다. E assim no visto permanente ele escreveu 999 anos. 이야, 정말 멋있더라고요. Eu falei, nossa, ele é realmente uma pessoa muito maravilhosa, não é? 저는 100살도 살 수 없는데 제 비자는 999년인 거예요. Então eu sou uma pessoa que não vou conseguir viver até os 100 anos, mas ele escreveu 999 anos. 하여간 나라는 크고 봐야 됩니다. Então realmente você tem que ver o quanto o país é grande, não é? 그래 안 그래요? Sim ou não? 생각도 크더라고요. Até o pensamento deles também é grande. 그래서 저는 브라질을 사랑하게 됐습니다. Por isso eu amei o Brasil. 내 나모라두가 브라질입니다. Então o meu namorado é o Brasil. 이 하나님이 우리에게 주신 약속은 영원한 약속인 거예요. Então a promessa que o Senhor Deus permitiu para nós é uma promessa eterna. 영원한 약속. É uma promessa eterna. 얼마나 좋습니까? Como isso é uma coisa muito boa. 한 번 약속은 영원한 약속인 거예요. Então uma promessa que o Senhor Deus faz é uma promessa eterna. 그리고 다윗에게 허락한 확실한 은혜라고 적혀 E 있습니다. aqui ele fala que é uma graça concreta que o Senhor Deus permitiu para o Davi. 확실한 은혜가 무슨 말입니까? O que é uma certeza, uma coisa concreta? 여러분 이 말은 변하지 않는 정확한 약속이라는 O 거예요. que significa isso? Que é uma promessa que não tem mudanças. 하나님은 우리에게 이런 귀한 은혜를 공짜로 주신 것입니다. E Senhor Deus, Ele permitiu essa graça, grande graça para nós gratuitamente. 많은 사람들은 이런 은혜를 모르기 때문에 아직까지도 자기가 무엇인가 잘해야 된다고 생각을 하는 것입니다. Já que muitas pessoas ainda não sabem dessa grande graça, eles ainda acham que precisam fazer algo para receber essa graça. 여리고성에는 많은 종류의 사람이 있었습니다. No castelo de Jericó havia várias pessoas. 하나님은 이 여리고성을 멸망시키기로 결정을 E 했습니다. Senhor Deus, Ele decidiu em destruir esse castelo de Jericó. 그런데 정탐꾼이 그 여리고성에 들어갔을 때 딱 한 사람이 정탐꾼을 받아줬습니다. Mas quando os espiões eles entraram dentro desse castelo de Jericó, uma pessoa receberam eles. 그때 이 정탐꾼이 그 여자에게 약속을 합니다. E assim esses espiões eles fizeram uma promessa com essa mulher de Jericó. 그 여자 이름이 뭡니까? Qual é o nome dessa mulher? 기생 라합이었습니다. Ela é a prostituta Rabi. 왜 그렇게 기생이라는 이름을 붙였는지는 모르겠습니다. Eu não sei por que na Bíblia colocou o termo prostituta na frente. 그냥 라합이라고만 하면 괜찮을 건데 성경은 기생 라합이라고 적었습니다. Podia colocar apenas o nome Raabe, né? Mas a Bíblia ele colocou prostituta Raabe. 이 말은 은혜를 입을 수 없는 사람이 은혜를 입었다는 이야기입니다. O que significa isso? Que era uma pessoa que não podia receber a graça, mas recebeu a graça. 그 정탐꾼을 도와줬을 때 하나님이 그 여자에게 약속을 주셨습니다. Quando ela ajudou os espiões, Senhor Deus permitiu uma promessa para ela. 그 약속이 무엇입니까? E qual é essa promessa? 우리가 여호수아에 있는 말씀 6장 찾아보겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em Josué, capítulo 6. 6장 17절입니다. Josué, capítulo 6, versículo 17. 여호수아가
이 기생 라합을 향하여 한 말입니다. Isso é uma palavra que o Josué disse para realmente para essa Raabe. Eu irei ler. Versículo 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu mensageiros que enviamos. 여기 보면 기생 라합과 무릇 그 집에 있는 사람은 산다 그랬습니다. Aqui ele fala, somente a prostituta Raabe viverá, e ela e todos os que com ela estiverem. 여리고 성에서 가장 더러운 사람이 기생 라합입니다. Então, a pessoa mais suja no castelo de Jericó é a prostituta Raabe. 하지만 누구만 살게 됩니까? Mas só quem vive nesse castelo? 이 기생 라합만 살게 되는 Quem 거예요. pôde viver? Apenas essa prostituta Raabe. 22절 말씀 보겠습니다. Vamos ler versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, com lhes tendes jurados. 여기 보면 맹세한 대로라고 적혀 있습니다. Aqui ele fala, como lhe tendes jurado. 맹세라는 것이 무엇입니까? O que é um juramento? 확실한 은혜라는 것입니다. E isso significa que é uma grande graça com grande certeza. 하나님이 약속했다는 것입니다. Então, Senhor Deus, ele prometeu. 맹세했다는 것입니다. Senhor Deus, ele realmente jurou diante. 내가 너를 살리겠다라고 말입니다. Senhor Deus, ele jurou dizendo, eu vou salvar a sua vida. 그리고 이 여자는 살게 됩니다. E assim essa mulher ela consegue viver. 23절에 보면 그 집안에 있는 모든 사람을 살려내는 것을 봅니다. E no versículo 23 nós podemos ver que realmente todas as pessoas que estão na casa da prostituta Raabe conseguem viver. 그는 행위로 말미암아 산 것이 아닙니다. Então realmente ela não viveu por causa das suas obras. 약속을 받았다는 É 것입니다. porque ela recebeu a promessa. 이 약속을 받는 것은 자기 힘으로 말미암아 하는 행위가 아닙니다. Você receber a promessa, isso não acontece através das suas obras. 어떤 행위입니까? Que tipo de obras é essa? 말씀을 듣고 그 말씀을 순종한 행위라는 것입니다. Apenas a obra que ela fez foi ouvir a palavra e obedecer a palavra. 그 행위를 하나님은 보시고 살리신 거예요. E Senhor Deus, vendo esta obra da Raabe, ela viu e salvou ele. 이 세상에는 salvou 두 ela. 가지 행위가 있습니다. Neste mundo tem dois tipos de obras. 자기가 하는 행위가 있고 Tem uma obra que a própria pessoa quer fazer por si mesma. 예수님이 우리를 위하여 한 행위를 받아들이는 사람이 있다는 E 것입니다. a segunda obra é aceitar a obra que Senhor Jesus Cristo fez por nós. 예수님이 우리를 구원한 그 사실을 받아들이는 사람은요, As pessoas que eles aceitam a verdade que Senhor Jesus Cristo fez por nós, 하나님은 어떻게 하십니까? com o que Senhor Deus ele faz? 히브리서 10장 17절은 말씀하고 O 있습니다. Hebreus capítulo 10, versículo 17 está escrito. 내가 다시 너희 죄를 기억지 않겠다고 하십니다. Ele fala, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. 왜 하나님이 죄를 기억지 Por 않습니까? que Senhor Deus ele não lembra mais dos pecados? 그건 예수님이 우리를 구원해 놓으신 것이 완벽하기 때문입니다. Porque realmente a salvação que Senhor Jesus Cristo cumpriu é uma coisa eterna e perfeita. 이제 우리는 받아들이는 것이 중요한 것입니다. Então o importante agora é aceitar. 그게 하나님의 선물이라는 E 것입니다. isso realmente é a promessa que Senhor Deus preparou para nós. 여러분들이 구원을 받기 위해서 뭘 해야 되는 것이 아니고 하나님의 선물을 받아야 된다는 Realmente, 것입니다. para vocês receberem a salvação, vocês não precisam fazer algo. É apenas aceitar o que Senhor Deus preparou. 제가 길을 지나가고 있는데 은행에서 이나고라를 했습니다. Quando eu estava andando na rua, o banco ele estava inaugurando alguma coisa. 근데 사람들이 뭐 물건을 하나씩 들고 나오는 E 거예요. uma pessoa, todas as pessoas que saíam deste banco saíam com alguma coisa na mão. 이 옹야를 이렇게 손질하는 이만한 여러 가지 것들이 들어있는 까이신야를 들고 나오는 거예요. Eles saíram com uma caixinha que tinha kit para cortar unha, fazer alguma coisa com a unha. 그래서 제가 속으로 생각을 했습니다. 아, 이거 공짜로 주는가 보구나라고 생각했어요. E eu pensei, nossa, acho que eles estão dando esse presente de graça, não é? 그래서 제가 물어봤습니까? E assim eu perguntei. 이거 어디서 났느냐고. Eu perguntei para a pessoa que estava saindo com esse kit, onde você conseguiu isso? 은행에 들어가면 하나씩 준다 그랬습니다. E ela me falou, se você entrar no banco, eles vão te dar de graça.
공짜로 주느냐고 Eu 물어봤습니다. perguntei, vai me dar de graça mesmo? 그렇다는 거예요. Ele falou, vai te dar de graça. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? Então o que eu preciso fazer? 들어가야 되는 Eu preciso 것입니다. entrar no banco, não é? 그래서 제가 들어갔습니다. Assim eu entrei no banco. 딱 받아가고 나왔는데 너무 좋은 거예요. E eu sim peguei o kit e saí, e realmente era muito bom esse kit. 제가 몇 년 동안 그걸 썼습니다. E durante muitos anos eu usei esse kit. 그리고 제 아내 되는 자매 보고 들어가서 받아오라 그랬습니다. E eu falei também para a minha esposa que estava ao meu lado, eu falei, lá vai e entra também e pega. 안 들어간다는 거예요. Mas ela me disse, eu não vou entrar. 어떻게 들어가냐는 거예요. Ela falou, como é que eu vou entrar aí dentro? 그냥 들어가라 Eu 그랬어요. falei, só entra. 안 한다는 E 거예요. ela falou, não vou entrar. 그러니까 저하고 조금 제가 막 눈으로 이렇게 했습니다. 빨리 들어가라고. E assim eu comecei a encarar ela dizendo, entra logo e pega. 은혜로 받는 거라고. Eu falei, você está recebendo de graça. 안 주면 어떻게 하냐는 E 거예요. ela me falou, e se eles não me derem? 준다고 Eu 그랬습니다. falei, pode entrar que eles vão te dar. 제 이제 아내가 들어가서 받아갖고 나왔습니다. E então eu falei para a minha esposa entrar, e minha esposa entrou e pegou. 그날은 너무 기뻤습니다. E nesse dia eu fiquei muito feliz. 이게 선물이라는 것입니다. Porque isso é um presente, não é? 에베소서 2장을 보겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em Efésios capítulo 2, 신약 성경입니다. Novo Testamento. Novo Testamento, Efésios capítulo 2. 누가 8절 한번 읽어주시겠습니까? Alguém poderia ler versículo 8? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다고 적혀 있습니다. Aqui fala, porque pela graça sois salvos. 믿음, Por meio da fé, através da fé. 그게 하나님의 선물입니다. Isso é um presente de Senhor Deus. 선물이라는 거예요. Isso é um presente. 선물은 어떻게 해야 된다고요? O que precisa fazer para receber este presente? 받는 É 것입니다. apenas receber. 돈을 주고 받는 게 아닙니다. Você não paga para receber este presente. 은혜로 받는 것입니다. Você apenas recebe gratuitamente, através da graça. 이제 하나님이 우리를 구원하시고 난 이후에 어떻게 하십니까? Então, quando o Senhor Jesus Cristo, depois que Ele nos salva, o que Ele faz? 우리가 오늘 말씀을 나눴던 이 디도서의 말씀처럼 두 번째로는 우리가 자라가야 된다는 것입니다. Então, como nós lemos a palavra hoje em Tito, nós precisamos crescer. 이 자란다는 것은 갓 태어난 아이가 어머니의 젖을 먹고 자라는 그 얘기입니다. O que significa crescer? É quando, como se fosse um bebê recém-nascido, ele será amamentado pela sua mãe para crescer. 하나님이 우리를 구원하신 것은 다 이유가 있습니다. Realmente tem um motivo porque o Senhor Deus ele nos salva. 그것은 선한 일에 열매를 맺게 하기 위함인 것입니다. Isso é para que tenhamos bons frutos. 베드로전서 2장에서는 먼저 그리스도인이 구원을 받았으면 말씀을 많이 들어야 된다고 말씀하고 있습니다. No 1 Pedro aparece que quando um cristão ele é salvo, é necessário que ele ouça muita palavra. 왜 그러냐면 말씀을 들으면 영적으로 자란다는 것입니다. Porque quando você ouve a palavra continuamente, você cresce espiritualmente também. 자, 우리가 골로새서 1장을 또 보시겠습니다. Vamos procurar uma palavra que está em Colossenses capítulo 1, 10절입니다. versículo 10. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 여기 보면 선한 일에 열매를 맺게 하시기 위하여 자란다는 것입니다. Aqui ele fala para que possais andar dignamente diante do Senhor Deus, agradando-lhe tudo e frutificando em toda boa obra. 모든 나무는 심어놓으면 바로 열매가 맺는 게 아닙니다. Quando você planta uma árvore, nenhuma árvore ela vai te dar fruto na mesma hora. 근데 어떤 교만한 나무들은요, 아직도 쬐깐한데 열매가 맺는 경우가 있습니다. Mas tem algumas árvores que são arrogantes, mesmo sendo pequenas, elas dão frutos. 교만한 나무 여러분 보셨습니까? Vocês já viram a árvore arrogante? 그러면 주인이 열매를 따버립니다. Se acontece isso, o que o dono faz? Ele vai e pega essa fruta. 그리고 너는 아직 열매가 맺혀야 되는 게 아니야 라고 얘기해 E 주죠. assim o dono diz para essa árvore, você não pode ter frutos agora. 빨리 자라 그러는 거예요. Primeiro você precisa crescer. 우리 아들이
어렸을 때 공부하기를 조금 싫어했습니다. O meu filho, antigamente, ele não queria, quando era criança, ele não queria estudar. 그래서 제가 공부하기 싫으냐고 물어봤더니 하기 싫대요. E eu perguntei para ele, você não quer estudar? Ele falou, não quero estudar. 그거 하지 마라 Eu 그랬습니다. falei, então não estude. 너무 좋아하는 거예요. E ele ficou muito, muito feliz. 너 공부하기 싫으면 하지 말아야지 뭐하게 하냐 그랬어요. E eu falei, se você não quer estudar, para que você vai estudar? Não precisa estudar. 좋은 아버지죠. É um pai muito bom, não é? 그러면 지금부터 내가 구두통을 하나 만들어 줄 테니까 구두를 길거리에서 닦아라 그랬습니다. Eu disse para ele, agora eu vou pegar uma caixa para você ser engraxate, né, de sapato na rua. 아니면 껌을 좀 많이 사줄 테니까 지금부터는 껌을 팔아라 E 그랬어요. eu falei, agora eu vou comprar vários chicletes e você vende chicletes na rua. 아니 학생이 공부하기 싫으면 이제 일을 해야지 그랬어요. Eu falei, se o aluno ele não quer estudar, tem que trabalhar. 그래가지고 제가 이제 구두통을 만들어 준다고 했더니 우리 아들이 나를 딱 쳐다보더만 공부하겠다 그러더라고. E eu falei que eu iria fazer um engraxate para ele se virar um engraxate na rua, né? Mas ele olhou para mim e falou assim, ah não, eu vou estudar. 그래고 공부를 잘 하더라고. E assim ele começou a estudar bem, desde então. 어린아이한테 일 시키는 사람은 없습니다. Não tem ninguém que dá trabalho para uma criança. 여러분 3살짜리가 기저귀 딱 차고 아버지 지금부터는 가정에 보탬이 되기 위해서 일을 ha겠습니다 하고 막 나가면 어떻게 됩니까? O que acontece se uma criança de 3 anos com ainda fralda dizendo, pai, agora eu vou me tornar uma ajuda para a minha família e dizer que vai sair na rua para trabalhar? 그 아이를 붙잡고 가르칠 것입니다. 아니다. 너는 지금 기저귀부터 띄어야 된다라고 말해요. Com certeza os pais vão dizer para os seus filhos, não, você não pode sair. Primeiro você tem que aprender a não usar a fralda. 그리고 공부하고. E segundo, você tem que estudar. 그래 안 그래요? Sim ou não? 하나님은 우리를 구원하시고 우리를 자라게 하십니다. Senhor Deus, depois que nos salva, Ele deseja que nós possamos crescer. 왜 자라게 하시느냐면 Por que Ele deseja que nós possamos crescer? 우리가 충분히 교회 안에서 자라면 우리가 해야 될 일이 너무 많다는 것입니다. Porque quando nós crescemos dentro da igreja, realmente tem várias coisas que nós precisamos fazer. 그 일이 무슨 일이냐면 하나님의 일이라는 E 것입니다. que trabalho é esse? É um trabalho de Senhor Deus. 그래서 우리가 교회 안에서 먼저 구원을 받고 난 이후에 자라야 된다는 것입니다. Por isso, depois da nossa salvação, nós precisamos realmente crescer dentro da igreja. 그런데 그냥 교회에 와서 자랄 수 있는 것이 아닙니다. Mas você não consegue crescer apenas por frequentar dentro da igreja. 우리가 다시 디도서로 돌아가 보도록 하겠습니다. Vamos voltar de novo na palavra que está em Tito, 2장 capítulo 2. 12절 말씀을 보시겠습니다. Capítulo 2, versículo 12. 누가 한번 읽어주시겠습니까? Alguém poderia ler? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. 여기 보면 버리라고 하는 말이 나옵니다. Aqui fala que temos que abandonar coisas. 이 말은 무슨 말이냐면 더러운 것을 버리라는 거예요. Aqui ele fala renunciando à impiedade. 우리가 구원을 받기 전에는 세상에 살았습니다. Antes da nossa salvação, nós vivíamos no mundo. 그래서 세상의 것들을 쫓아서 살았죠. E nós vivíamos seguindo as coisas mundanas. 세상의 것들을 좋아하면서 살았다 이 Nós 말입니다. vivíamos alegrando nas coisas mundanas. 근데 에베소서 4장에 보면은 이렇게 적혀 있습니다. Mas se olharmos no Efésios capítulo 4, está escrito desta forma. 옛 사람을 벗어버려라라고 적혀 있어요. Ele fala para nós tirarmos, desvestirmos o velho homem. 왜요? Por quê? 진리로 거룩함을 받은 새 사람을 입으라는 거예요. Porque nós precisamos receber o novo homem que recebemos através da verdade e da santidade. 이 새 사람은 무엇을 얘기합니까? E o que ele representa o nosso novo homem? 새로운 피조물을 얘기하는 거예요. Novo homem significa nova criatura. 하나님의 아들을 얘기하고 있는 것입니다. Ele representa que nós somos filhos de Deus. 왜 그러냐면 우리에게는 엄청나게 귀한 일이 앞에 있습니다. Porque na nossa frente realmente tem um grande trabalho que nós precisamos fazer. 이 복음을 전해야만 구원을 받을 수 있는 거예요. Porque nós precisamos pregar esse evangelho para receber a salvação. 거의 300명 정도 되는 선교사님들이
이제 70개 나라에서 복음을 전하고 있습니다. Em torno de 300 missionários eles estão pregando em 70 países. 제가 한국에 6개월 동안 있는 동안에 여러 선교사님들이 한국으로 돌아오는 것을 제가 봤습니다. E quando eu estive na Coreia durante 6 meses, eu vi vários missionários voltando para a Coreia. 막 아파가지고 돌아오시는 분들도 있고요. Tem missionários que voltam porque eles adoecem. 그리고 너무 어려워가지고 막 어려운 형편 속에 살다 보니까 병에 걸리는 거예요. E tem missionários que eles, já que eles vivem numa situação muito difícil e precária, realmente eles voltam com grandes doenças. 참 슬펐습니다. Eu realmente fiquei muito triste. 그래서 교회가 선교사님들을 위해서 많이 기도하고 있는 것을 알고 있습니다. Por isso eu sei que realmente as igrejas eles oram muito pelos missionários. 여러분들도 항상 선교사님들을 위해서 기도하셔야 됩니다. Então é necessário que vocês também orem pelos missionários. 왜 그러냐면 정말로 복음을 전하는 일은 너무 귀한 일이기 때문입니다. Porque realmente o trabalho do evangelho é um trabalho muito importante. 우리가 e precioso. 사람의 욕심을 따라서 살지 않고 하나님의 뜻을 따라서 사는 사람이 되었습니다. Agora nós não estamos vivendo mais pela concupiscência mundana, mas através da graça de Senhor Deus. 베드로 전서 4장을 한번 더 보시겠습니다. Vamos procurar a palavra que está em 1 Pedro, capítulo 1. 4장 2절입니다. Capítulo 4, versículo 2. 예수님이 이미 고난을 받으셨습니다. Aqui aparece que o Senhor Jesus Cristo ele já recebeu o sofrimento. 그래서 이제 우리도 고난을 받는 자가 된 것입니다. E agora também nos tornamos pessoas que precisamos receber sofrimento. 2절 읽겠습니다. Vamos ler versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências do homem, mas segundo a vontade de Deus. 하나님의 복음을 위하여 하나님은 살게 하시기를 원하고 계십니다. Senhor Deus, Ele deseja que nós possamos viver através da vontade de Senhor Deus. 우리를 먼저 구원하시고 Primeiramente, Ele nos salvou. 그리고 교회 가운데 두시고 Ele nos colocou no meio da igreja. 그리고 우리를 자라게 하십니다. E Ele deseja que nós possamos crescer. 왜요? 하나님의 일을 위하여 그렇게 하신 것입니다. Por que Ele deseja que nós cresçamos? Para o trabalho do Senhor Deus. 하나님의 복음을 위하여 살게 하신 Ele 것입니다. deseja que nós vivamos agora pelo Evangelho do Senhor Deus. 우리는 하나님 앞에 빚이라고 말씀하고 있어요. Aqui fala que nós somos uma dívida diante do Senhor Deus. 여러분, 구원받은 사람은 하나님의 자녀들입니다. Pessoas que receberam a salvação, eles se tornam filhos de Deus. 그래서 로마서 12장에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. Por isso no Romanos capítulo 12 está escrito desta forma. 하나님이 기뻐하고 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별해라고 말씀하고 Ele 있습니다. fala para que possamos separar a alegria do Senhor Deus e a vontade do Senhor Deus. 왜 그러냐면 우리가 구원을 받고 난 이후에 우리 마음대로 살면 어떤 일이 벌어집니까? Porque o que acontece depois que você recebe a salvação, você continua vivendo do jeito que você quer. 구원을 받을 사람도 못 받는 거예요. Até uma pessoa que precisava receber a salvação não consegue receber mais a salvação. 우리는 빛이라고 한 이유가 있습니다. Tem motivo de por que disse que nós somos... Não, tem motivo por que o Senhor Deus disse que nós somos luzes. 그것은 어두운 사람들이 빛을 보게 하기 위함인 Para que 것입니다. as pessoas que estão na escuridão possam ver essa luz. 마태복음 5장에 보면 뭐라고 적혀 있습니까? Como está escrito no Mateus capítulo 5. 이 말씀도 우리 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Vamos procurar esta palavra também. 마태복음 5장입니다. Mateus capítulo 5. 16절 누가 한번 읽어주시겠습니까? Versículo 16. Alguém poderia ler? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás nos céus. 사람들에게는 다 빛이 있습니다. Todas as pessoas eles têm uma luz. 어떤 빛이 있느냐면요. Que tipo de luz é essa? 하나님의 말씀을 듣고 배워서 그 순종하는 삶이 빛이라는 것입니다. Então a pessoa que ele ouve a palavra e obedece a palavra do Senhor Deus, isso se torna luz. 우리는 우리가 가지고 있는 걸 쓸 수밖에는 없어요. Realmente tudo que nós temos, nós precisamos realmente gastar. 여러분의 인생도 써야 됩니다. A vida de vocês, é necessário que vocês gastem também a sua vida. 여러분의 시간도 써야 돼요. É necessário que vocês gastem também o tempo de vocês. 여러분들이 가지고 있는 돈도 씁니다. O dinheiro que vocês também têm, vocês precisam gastar.
그리고 여러분의 건강도 사용하게 됩니다. E é necessário também gastar a saúde de vocês. 여러분들이 지금까지 배운 모든 경험도 다 쓰게 됩니다. E todas as coisas, todos os estudos e experiências que vocês tiveram ao longo da sua vida também é necessário gastar. 그러나 무엇을 위해서 그렇게 쓰냐는 거예요. Mas para que você está gastando isso? 자기 자신만을 위하여 쓰는 사람도 있습니다. Tem pessoas que gastam todas essas coisas por si mesmas, 어떤 사람은 복음을 전하기 위하여 쓰는 사람이 있어요. mas tem outras pessoas que gastam essas coisas pelo evangelho. 사람들은 그걸 보고 있다는 것입니다. Então as pessoas eles estão vendo essas coisas. 야, 저 사람은 영혼을 구원하는 일에 쓰고 있구나라는 것을 본다는 것입니다. Algumas pessoas eles veem, aquela pessoa ele está usando essas coisas pelo evangelho. 그게 성경에서는 착한 행실이라는 거예요. E na Bíblia ele fala que isso é uma boa obra. 사람들은 그걸 보고 하나님께 영광을 돌리는 E 것입니다. as pessoas vendo este tipo de trabalho, eles podem gloriar diante do Senhor Deus. 하나님은 우리에게 이 귀한 삶을 살게 하시기 위하여 우리를 자라게 하신다는 E 것입니다. Senhor Deus, para que nós possamos viver esta vida, Ele permite essas coisas para nós. 그래서 더럽고 추한 것은 버리는 것입니다. Por isso é necessário que nós abandonemos, deixemos essas coisas imundas e sujas. 그리고 믿음을 갖게 하고요. E para que nós tenhamos fé em nós. 그 다음에 착한 양심을 갖게 하는 것입니다. E para que nós tenhamos uma boa consciência. 여러분, 착한 양심이 O 뭡니까? que é uma boa consciência? 하나님을 기쁘게 하는 É 양심이라는 uma 거예요. consciência que alegra o Senhor Deus. 그 사람은 자기를 깨끗하게 하는 사람인 Essas 것입니다. pessoas, eles apenas continuamente limpam a sua própria pessoa. 요한 1서 3장에서는 뭐라고 적혀 있는 줄 말씀하고 있는 줄 아십니까? Sabe o que está escrito no 1 João capítulo 3? 하나님을 향하여 소망을 가진 자가 어떻게 사는지에 대하여 적어놨습니다. Ele fala como é que uma pessoa que tem esperança em Senhor Deus, ele vive. 자기를 깨끗하게 해주신 것처럼 깨끗하게 한다는 거예요. E como o Senhor Deus purificou a vida dele, ele vive uma vida pura diante do Senhor Deus. 다시 말하면 예수님이 깨끗한 것처럼 자기도 깨끗하게 한다는 Em 것입니다. outras palavras, como o Senhor Jesus Cristo vive puramente, nós também precisamos viver puros. 저는 브라질에 축구 그 팀이 없습니다. Aqui no Brasil, eu não tenho um time de futebol. 왜 그러냐면 어떤 형제님이 무슨 팀이냐고 저한테 물어봐요. Porque alguns irmãos perguntam para mim, pastor, qual é o seu time? 그리고 아무 생각 없이 상파울로 그랬습니다. 제가. Aí, um dia eu falei, sem não pensar, eu falei, é São Paulo. 옆에 다른 형제님이 왜 상파울로냐고 저한테 그러는 E 거예요. alguns irmãos ao meu lado disseram, por que pastor torce para São Paulo? 그래서 플라멩고 그랬습니다. Aí, então eu falei, então eu vou torcer para o Flamengo. 왜 플라멩고냐고 그래요 또. E outros irmãos disseram, por que vai torcer para o Flamengo? 그래가지고 브라질리아 그랬습니다. Então eu falei, então eu vou torcer para Brasília. 브라질리아 축구 못한다는 E 거예요. eles falaram, Brasília não joga bem. 그래서 제가 셀레이송도 브라질이라고 했습니다. Então eu falei, agora eu vou torcer então apenas para a seleção do Brasil. 왜 그러냐면 그러니까 싸움이 없더라고. Porque quando eu falei dessa forma, ninguém mais discutiu comigo. 여러분, 내가 좋아하는 팀이 축구를 하면 어떻게 합니까? O que acontece quando um time que você gosta começa a jogar? 같은 옷을 입습니다. Você veste a mesma roupa que eles. 여기 그 파우메라 후아에 가면요, 플라멩고 축구할 때 플라멩고 옷 입고 많은 사람들이 막 축구를 봅니다. Aqui na Avenida das Palmeiras, quando tem um jogo do Flamengo, tem várias pessoas com a camisa do Flamengo para assistir o jogo do Flamengo. 우리 페드로 형제님 무슨 팀인지 모르겠습니다. Eu não sei qual é o time do senhor Pedro. 하여간 뭐 다 자기 팀이 있습니다. Então, todo mundo tem um time, não é? 요한 1서 3장 3절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. Vamos ver a palavra que está em 1 João capítulo 3, versículo 3. 3장 3절 다 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1 João capítulo 3, versículo 3. 찾으셨습니까? Já acharam? Vamos ver. 1, 2. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 예수님의 깨끗하심처럼 자기를 깨끗하게 한다 그랬습니다. Aqui ele fala, como o Senhor Jesus Cristo ele é puro, também eu preciso me purificar também. 왜 이렇게 우리를 깨끗하게 해야만 합니까? Por que eu preciso me manter puro? 그것은 하나님의 은혜를 입은 자의 마음인 Porque 것입니다. isso é o coração daquelas pessoas que receberam graça diante do Senhor Deus. 에베소서 2장에서는 하나님이 우리를
선한 일을 위하여 지었다고 말씀하고 있는 No 거예요. Efésios capítulo 2 fala que Senhor Deus, Ele nos criou para a sua boa obra. 그래서 하나님의 일을 맡은 우리들이라는 것입니다. Então nós somos pessoas aptas para fazer o trabalho do Senhor Deus. 하나님의 일을 맡은 사람이 세상 사람들처럼 살면 되겠어요, 안 되겠어요? Pessoas que realmente receberam o trabalho do Senhor Deus podem viver como as pessoas mundanas? 아니라는 것입니다. Não devem viver como pessoas mundanas. 어떤 사람은요, 담배를 피면서 하나님의 은혜를 입어야 돼. 그렇게 얘기하는 사람이 있습니까? Tem alguma pessoa que fuma e fala assim, fuma e fala, você tem que receber a graça de Deus? 그건 말이 안 되는 Se 것입니다. uma pessoa ele faz dessa forma, realmente isso é uma coisa sem lógica. 셀베자를 쭉 먹으면서 시원해. 그러면 코가 뻘거려가지고 은혜를 입어야 돼. 그런 사람이 있습니까? Será que tem alguma pessoa que ele bebe cerveja e o nariz dele fica vermelho falando, você tem que receber a graça de Deus? 사람들은 뭐라고 얘기한 줄 아십니까? Sabe como é que as pessoas dizem para essas pessoas? 당신부터 은혜를 입으십시오 라고 얘기할 Com 것입니다. certeza as pessoas vão falar, você primeiro tem que receber a graça de Deus. 하나님은 왜 우리를 깨끗하게 하시기를 원하십니까? Por que que Senhor Deus ele deseja que nós mantemos puro? 여러분, 우리의 영혼만 깨끗하게 한 것이 아닙니다. Não é que só o nosso espírito que precisa ser puro. 이제 우리의 삶도 깨끗하게 하시기를 Senhor 원하시는 거예요. Deus também deseja que a nossa vida seja puro. 이렇게 예쁘게 옷을 입고 사람들 앞에 서면요, 사람들이 좋아합니다. Quando você veste uma roupa bonita e fica na frente das pessoas, as pessoas gostam disso. 그러나 옷을 더럽게 입고 서면 사람들이 좋아하지 않는 것을 봅니다. Mas se você usa roupa suja e roupa não muito boa, realmente podemos ver que as pessoas não gostam de você. 제가 아르헨티나의 부에노스아이레스에 갔을 때 이렇게 양복을 입고 갔어요. Quando eu fui para a Argentina, em Buenos Aires, eu fui com terno até lá. 그래가지고 식당에 들어가더니 생열 딱 이거 앉으라고 그러시더라고요. E quando eu entrei num restaurante, eles me falaram, senhor, por favor, sente neste lugar. 그래가지고 이제 그렇게 맛있게 먹었습니다. E assim eu comi muito bem lá. 그 다음 날은 이제 우리는 브라질 사람이니까 까미제타 입고 딱 갔어요. 청바지 입고. Então, já que nós somos brasileiros, no dia seguinte eu fui com camiseta, né? E entrei nesse restaurante. 근데 어떤 식당에 들어갔는데 전부 다 양복을 입고 있는 거예요. E quando eu entrei num restaurante, todo mundo estava de terno. 내가 깜짝 놀랐습니다. Aí eu assustei. 아이고, 옷을 잘못 입었구나라고 Eu 생각했어요. pensei, nossa, hoje eu vesti uma roupa errada. 그래서 이제 옷 바꿔 입고 올 수는 없잖아요. Então não tem como você voltar para sua casa para trocar de roupa para voltar para o restaurante de novo, não é? 그래가지고 들어가서 이제 밥을 먹었는데 고기도 잘 안 갖다 주더라고. E quando eu entrei no restaurante para comer, eles não traziam direito a carne, essas coisas. 막 이렇게 쳐다보더라고요. Eles só ficavam me olhando. 이게 예절이구나라는 걸 생각을 했어요. Então eu pensei, realmente isso é respeito. 제가 까미제타도 좋은 까미제타 입고 갔는데도 그런 거예요. Eu fui com camiseta muito boa lá, mas mesmo assim eles me trataram assim. 하나님은 하나님의 일을 하는 사람으로 만들기를 원하십니다. Senhor Deus, quando Ele trabalha, Ele deseja transformar as pessoas como trabalhadores de Senhor Deus. 우리가 지난번에 읽었던 것처럼 디도서 2장에 보면 어떤 말씀이 나와 있습니까? Como nós lemos anteriormente, o que aparece na palavra do Tito capítulo 2. 선한 일에 열심히 하는 하나님의 백성을 만들기를 원하시는 거예요. Senhor Deus, Ele deseja transformar em povo de Senhor Deus todos aqueles que trabalham pelo Senhor Deus. 하나님은요, 우리를 봉미니스토로라고 얘기합니다. Senhor Deus, Ele fala que nós somos um bom ministro. 여러분, 장관이라는 말이 무슨 말입니까? O que significa ser ministro? 정말 높은 사람을 얘기하는 거 아니겠어요? Ministro não é uma posição muito alta, não é? 아무나 쉽게 만나지 않습니다. Ninguém consegue encontrar com esse ministro facilmente. 그리고 아무렇게나 살지 않습니다. E também esse ministro, ele não vive de qualquer jeito. 합당하게 사는 것입니다. Ele vive uma vida adequada a ele. 하나님은 우리를 복음을 위하여 이렇게 살게 하시기를 원하시는 Senhor 거예요. Deus, ele deseja que nós vivamos pelo evangelho. 우리가 성경 한 구절만 더 찾고 또 얘기하겠습니다. Vamos procurar mais uma palavra e continuar falando. 빌립보서 1장입니다. Vamos procurar a palavra que está em Filipenses, capítulo 1. 27절 누가 한번 읽어주시겠습니까? Versículo 27, alguém poderia ler? Somente deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que,
quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. 여기 보면 오직이라고 적혀져 있습니다. Aqui ele fala somente, 이 말은 conforme. 무슨 말이냐면 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라라고 적혀 있는 거예요. O que está escrito? Aqui ele fala que precisa viver dignamente conforme o Evangelho. 왜 이렇게 합당하게 살으라고 얘기합니까? Por que ele fala para viver desta forma? 그 말은 이유가 있습니다. Isso tem um motivo. 그건 복음을 위하는 것이라는 거예요. Isso porque precisamos viver pelo Evangelho. 우리는 우리 앞에 많은 사람들이 지옥에 가고 있는 걸 우리는 아는 것이에요. Realmente nós sabemos muito bem que muitas pessoas estão indo para o inferno. 때로는 저 사람이 정말 천국에 갈 수 있을까라고 생각을 해보곤 합니다. Algumas vezes nós pensamos, será que aquela pessoa ele realmente consegue entrar no reino dos céus? 오늘 여기에 여러분들 중에서도 다 천국에 갔으면 좋겠는데 그렇지 못한 사람도 있을 거예요. Dentro de vocês também tem eu desejo que todas as pessoas possam entrar no reino dos céus, mas não é todos que consigam entrar. 우리는 한 사람도 빠짐없이 다 천국에 가야 된다는 것입니다. Realmente todos nós precisamos entrar no reino dos céus. 그것은 지옥이 어떤 곳인지를 알고 있기 때문이라는 Isso 것이에요. porque nós sabemos muito bem o que é o inferno. 하나님은 우리를 보고 합당하게 생활하라는 거예요. Senhor Deus, ele diz para nós que nós precisamos viver uma vida digna. 왜 그러냐? 우리 때문에 한 사람도 지옥에 가지 않게 되기를 원하기 때문인 Porque 것입니다. ele deseja que ninguém pereça e vá para o inferno através da nossa vida. 바울은 로마서 1장에 뭐라고 얘기합니까? Como é que o apóstolo Paulo ele fala no Romanos capítulo 1? 자기는 빚진 자라 그랬어요. Ele fala que ele é um devedor. 데베돌이라는 빚진 자라는 말이 무슨 O 말입니까? que significa você ser um devedor? 갚아야 된다는 것입니다. Significa que você precisa pagar pelas coisas que você deve. 바울은 그래서 평생을 복음을 전하는 것입니다. Por isso o apóstolo Paulo ele viveu pregando o evangelho o resto da sua vida. 그가 구원을 받기 전에 그는 핍박을 너무 많이 한 사람이었어요. Porque antes da sua salvação ele realmente era uma pessoa que perseguia muito. 스데반도 죽이는데 함께 했던 Ele 사람입니다. esteve junto à morte do diácono Estevão. 그리고 많은 그리스도인들을 감옥에 가두는 일을 했습니다. E ele realmente trabalhou em prender vários cristãos. 그래서 바울은 생각을 합니다. Por isso o apóstolo Paulo ele pensa. 나 때문에 많은 사람이 이렇게 고난을 당했구나라고 Ele 생각합니다. pode pensar, muitas pessoas eles realmente sofreram por causa de mim. 그래서 그는 구원을 받고 난 이후에 복음을 전하는 거예요. Por isso depois da sua salvação ele pregou fortemente o evangelho. 복음을 전하는데 자기 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 않았다 E quando 그랬습니다. ele pregou o evangelho fortemente, ele não pensou que a sua vida era preciosa. 로마서 8장을 한번 또 Vamos 보시겠습니다. procurar uma palavra que está em Romanos capítulo 8. 로마서 8장입니다. Vamos procurar a palavra que está em Romanos capítulo 8. 12절 누가 한번 읽어주시겠습니까? Alguém poderia ler versículo 12? De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. 여기 보면 우리는 빚진 자다 그랬어요. Aqui ele fala que nós somos devedores. 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니다 그랬어요. Ele fala que não há carne para viver segundo a carne. 인생은 말 그대로 싸움입니다. Realmente a vida é uma grande luta. 어떤 사람은 전쟁이라고 표현을 하죠. Algumas pessoas eles expressam que a vida é como se fosse guerra. 가만히 서 있는 사람이 없을 정도로 바쁩니다, 요즘은. Realmente hoje em dia não tem ninguém que consiga ficar parado. Todo mundo está ocupado, não é? 정말 어렵다는 것입니다. Então realmente é muito difícil. 근데 어떤 사람들은 이 영적인 전쟁에서 져버리는 사람이 있어요. Mas algumas pessoas eles perdem na guerra espiritual. 그래서 자기를 육신에다가 내어줘 버리는 사람이 있습니다. Então tem pessoas que eles entregam o seu corpo para o mundo, para a carne. 저는 축구 선수 중에 호나우두 가우슈라는 사람을 좋아합니다. Entre os jogadores de futebol, eu gosto muito do Ronaldinho Gaúcho. 그 사람은 그냥 빈민촌에서 살았던 아주 그냥 한 청소년이었어요. Ele era um jovem que viveu a sua infância toda numa favela, não é? 또 가인샤라는 사람도 내가 참 Eu 좋아하는데요. gosto também muito do Garrincha. 그 사람도 마찬가지입니다. Ele também. 그런데 그는
온 마음을 다해서 축구를 하게 됩니다. Mas eles deram todo o seu coração para jogar o futebol. 그래서 나중에는 그가 인정을 받는 것을 봅니다. Depois nós podemos ver que as pessoas reconhecem a vida deles. 그가 볼을 잡으면 아무도 그 사람을 잡을 수 없었다고 합니다. Ele fala que quando ele pega a bola, ninguém consegue alcançar ele. 어떤 사람들은 펠레보다도 더 축구를 잘한 사람이 가인샤라고 얘기하기도 합니다. Algumas pessoas falam que o Garrincha joga melhor que Pelé. 그런데 그는 결국에 자기를 관리하는 데 실패를 하게 됩니다. Mas no fim, ele não conseguiu cuidar da sua própria pessoa. 그래서 그는 많은 사람들에게 잊혀져 버리게 된다는 E 거예요. por isso ele foi esquecido por muitas pessoas, não é? 그 사람이 만약에 정상적으로 잘 살았다면 많은 사람들에게 축구를 가르쳤을 것입니다. Se caso ele vivesse uma vida correta, realmente ele poderia ensinar o futebol para muitas pessoas. 바울은 영적으로 자기는 빚진 사람이라 그러는 것입니다. Apóstolo Paulo ele fala que ele é um devedor espiritualmente. 그래서 자기는 지지 않고 싸워서 이겼다 그랬습니다. Por isso ele fala que ele não perdeu e só que ele ganhou. 그래서 어떻게 했습니까? E o que ele fez em seguida? 복음을 전하는 삶을 사는 Ele 거예요. continuamente viveu a sua vida para pregar o evangelho. 17절에 보면 이렇게 적혀 있습니다. Se olharmos no versículo 17, está escrito dessa forma: E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. 하나님은 우리 보고 고난만 받으라고 말씀하시지 않습니다. Senhor Deus, ele não fala que nós precisamos receber apenas sofrimento. 하나님은 영광을 주신다고 말씀하셨어요. Senhor Deus, ele fala que quer permitir a glória para nós. 영광은 아무나 주어지는 것이 아닙니다. Não é qualquer um que consegue receber essa glória. 제 친구 중에 마라톤 선수가 한 사람이 있었는데요. Entre os amigos que eu tenho, realmente eu tive um amigo que era maratonista. 매일 10km 이상을 뜁니다. Durante todo dia ele corre 10 km por dia. 어떤 때는 20km도 뜁니다. Alguns dias ele corre 20 km. 왜 그렇게 뜁니까? Por que eles correm dessa forma? 그것은 그 메달을 따기 위해서 그렇게 한다고 했습니다. Por que ele corre todos os dias? Porque ele olha visando a medalha. 그리스도인들은 왜 고난을 받습니까? Por que o cristão ele recebe sofrimentos? 이 고난이라는 건 여러 가지 것이 있어요. O que significa sofrimento? Sofrimentos tem várias coisas. 그 고난은 다른 것이 아닙니다. Sofrimentos não é outra coisa. 그 고난은 자기를 희생하는 것입니다. O que é o maior sofrimento? É sacrificar a sua própria pessoa. 여러분 헌금도 하고 É necessário que vocês ofertem. 복음도 전하고 É necessário que vocês preguem o evangelho. 봉사도 하고 É necessário que vocês façam trabalhos voluntários. 여러분들은 다 그렇게 하고 계실 줄로 알고 있습니다. Eu acredito que todos vocês estão fazendo esse tipo de trabalho. 왜 그러냐면 하나님의 영광을 위하여 그렇게 하는 것입니다. Por que vocês fazem isso? Por causa da glória do Senhor Deus. 첫 번째는 구원받을 사람들을 위해서 희생하고 Primeiramente, vocês precisam sacrificar para aquelas pessoas que precisam receber a salvação. 두 번째는 하나님의 큰 상을 위해서 그렇게 하는 E 것입니다. segundo, vocês fazem isso para receber um grande prêmio de Senhor Deus. 우리가 이 귀한 복음의 삶을 살면 누구도 우리를 방해할 수 없습니다. Quando nós vivemos essa vida preciosa do Evangelho, realmente não tem ninguém que consiga atrapalhar a nossa vida. 아무리 어려운 일이 있어도 우리가 모든 걸 다 이길 줄로 압니다. Mesmo que tenha qualquer tipo de dificuldade, nós sabemos que podemos vencer. 37절 다 같이 읽고 마치도록 하겠습니다. Vamos ler o versículo 37 todos juntos e terminar. 1, 2. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 기도하도록 하겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, muito obrigado. 우리를 먼저 은혜로 구원해 주셔서 감사하고 Senhor Deus, te agradeço que primeiramente nos salvou através da sua graça. 그리고 또 교회를 허락해 주셔서 감사합니다. E Senhor Deus, te agradeço por ter permitido a sua igreja. 또 교회 안에서 어린아이가 자라듯 영적으로 자라게 해주신 것을 E 감사합니다. Senhor Deus, realmente te agradeço porque nós podemos crescer espiritualmente dentro da igreja como uma criança. 세상 사람처럼 살지 않고 우리를 깨끗하게 살게 해주시는 것을 감사합니다. Senhor Deus, agradeço que nós não vivamos como as pessoas do mundo, mas vivamos uma vida pura diante do Senhor Deus. 이제 우리는 정말 빚진 자의 삶을 살게 되기를 원합니다. Realmente nós desejamos viver uma vida realmente como devedores. 하나님, 우리를 축복해 주시옵소서. Que Senhor Deus continuamente possa nos permitir a bênção. 하나님, 우리에게
늘 은혜를 입혀 주시옵소서. Senhor Deus, continuamente permita a sua graça para nós. 그래서 우리가 하나님 앞에 작은 것부터 큰 것까지 쓰임 받게 되기를 바랍니다. Para que nós possamos realmente ser utilizados diante do Senhor Deus, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. 오늘 이 귀한 시간을 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, realmente te agradeço por ter permitido esse tempo. 이 중에서 아직 구원을 받지 못한 분이 계시다면 꼭 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. E se caso houver alguém que ainda não recebeu a salvação aqui dentro de nós, realmente que eles possam receber a salvação. 그래서 우리가 다 하나님께 감사하는 마음을 갖게 되기를 바랍니다. Para que eles realmente possam ter um coração de agradecimento diante do Senhor Deus. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.